No vídeo de hoje eu vou te contar as principais mudanças táticas do Grêmio sob o comando de Filipão, que em 3 jogos não sofreu gols, tem 2 vitórias e já começa a retomar a confiança do tricolor. Sobre o Filipão no Grêmio, a primeira coisa que a gente vai falar é do sistema defensivo, marcando num 4-4-2 para fechar os espaços, mas também para liberar o Jean-Pierre de atribuições defensivas. O Jean-Pierre vai subir próximo do centroavante, vai fechar os espaços próximos dele. Nesse jogo contra a LDU, inclusive, aconteceu algo que não me parece que vai ser uma tendência, mas já mostra que pode ser uma possibilidade. O Grêmio defendendo com linha de 5 até mesmo 6 jogadores, com o Alisson sendo esse jogador pelo lado esquerdo, o Léo Pereira pelo lado direito. Muito mais o Alisson nessa partida do que o Léo Pereira, mas já dá para colocar essa possibilidade para dependendo de confrontos eventuais. Mas as linhas elas são tão próximas nesse time do Grêmio que em alguns momentos até isso se confunde. Vejam bem como é um 4-4-2 nesse momento que a gente está vendo. Fecha o espaço entre linhas, não há espaço entre linha para o adversário, dá ao lado do campo porque o foco é proteger dentro da área e impede a progressão por dentro. E aí o adversário acaba nessa necessidade, para não ficar circulando a bola, tenta finalizar de longe. Aí a gente tem algumas outras situações a se comentar. Por exemplo, nesse jogo contra o Fluminense, sempre que o Egídio sobe, o Léo Pereira é o lateral que sobe na pressão. O Alisson não faz muito isso do lado direito, do lado esquerdo. Provavelmente é até um pedido do Filipão. Então o Léo Pereira é quem sobe um pouco mais na pressão. Fecham-se os 4-4-2. Aqui, por exemplo, a gente viu já o Vitor Bobsin subindo um pouco mais nessas pequenas perseguições individuais que acontecem pelo setor, que é algo que vai voltar a acontecer no Grêmio, né? Aqui a gente vai observar, por exemplo, a bola está circulando, o atacante do Fluminense vai baixar e aí o Jeromel vai junto. O Jeromel vai fazer essa perseguição. E por que eu falo que retornam essas perseguições? Porque o Grêmio passou 5 temporadas sob o comando do Renato, tendo esses estímulos. Então o Filipão retorna essa situação, algo que era tentado pelo Thiago Nunes, uma marcação mais zonal, agora a gente tem retorno das perseguições dependendo do setor onde estiver a bola. O Jeromel ataca ali o jogador, retorna para a linha. E a gente vai vendo aí fechando os espaços nessas marcações individuais. Aqui mais um bom exemplo na partida, né, fechando no 4-4-2, né, aqui com Ricardinho e Pinares, fechando essa zona um pouco mais adiantada. Os dois extremos fechando um pouco mais o espaço do lateral, do ponta, mas o Alisson baixando um pouco mais, o Léo Pereira sim subindo essa marcação. E aqui, por exemplo, o Jeromel já vai fazer a perseguição do jogador que recebe a bola, e aí o Wanderson já fecha o espaço. A linha de 4 ela fica definida com o Wanderson sendo esse jogador que seria o quarto zagueiro, né? E aí fecha o espaço, o Kahneman buscando fechar o espaço com o marcador, mas as marcações são individuais. A outra marcação que mudou foi a nos escanteios, né? Retornou a marcação individual, como a gente observa no lance, marcações nos escanteios sendo individualizadas, cada um pega o seu, entre aspas, né? Trabalhado sempre ao longo antes da partida, quem vai marcar cada jogador, mas agora marcação individual do Grêmio nesses escanteios. Aqui mais um caso, né? Marcação individual, a gente está vendo pelas marcações ali já cada jogador definido o seu setor. É claro que tem alguns pequenos detalhes que a gente tem que levar em consideração. Essa imagem focada é a melhor coisa para mostrar como cada um marca o seu nessas marcações individuais do Grêmio nos escanteios. Já mostra também que não foi só uma exceção no jogo contra o Fluminense, mas no jogo contra a LDU também foi possível observar essa situação. E aí tem mais um detalhe, é claro que são marcações individuais, mas a gente vai observar às vezes 2 jogadores defendendo o espaço na primeira trave e aí sim os outros marcando de maneira individual. É algo que vai acontecer nesse Grêmio, é uma mudança que aconteceu nesse Grêmio taticamente, da marcação por zona para marcação individual na bola parada. E aqui o outro caso, né? Então nos 3 jogos a gente pôde observar em 3 momentos que a equipe defendeu com a marcação individual. Vou aproveitar para você deixar o like se você estiver gostando do vídeo, porque a gente vai falar dos contra-ataques. O Grêmio recupera a bola e já busca acelerar para iniciar o contra-ataque. Então, por exemplo, o Jean-Pierre recebe a bola, os 2 extremos eles vão oferecer essa profundidade para atacar as costas adversárias. Quem oferece profundidade são os extremos, não é o centroavante, são os extremos. Também é o caso de recuperar a bola e já acelerar para finalizar a jogada. Não precisa nem ter tabela ou mais de 2 toques. Recuperou, acelerou e finalizou a jogada
como a gente está vendo nesse lance. Então o Grêmio tem se notabilizado também pelos contra-ataques muito fortes, né? Aqui um contra-ataque muito rápido também, recuperação de bola, o extremo subindo, a bola acabou não passando, né? Mas é algo que o Grêmio tem tentado bastante. Recuperou a bola, acelerou, o extremo vai oferecer esse espaço na profundidade para acelerar o contra-ataque da equipe. Então, recebe o lançamento, nesse caso o Alisson. Aí o Alisson vai disparar, vai chegar dentro da área. Quando ele chegar dentro da área, ele já vai ter mais duas opções. Geralmente o Grêmio termina essa jogada com 3 jogadores. Os 2 extremos e mais um dos atletas de frente. Pode ser o meia, pode ser o centroavante. Então o Grêmio tenta muito esses contra-ataques aí para chegar no gol adversário. E atacando posicional, que foi algo que o Grêmio fez pouco, mas já tem algumas coisas bem definidas. O Grêmio tem buscado mesmo, de fato, jogar defendendo lá embaixo e contra-atacar os adversários. O Diego Souza vai ser, mais uma vez, aquele centroavante pivô para puxar a marcação do adversário. E lembra quando eu falei que nos contra-ataques quem dá a profundidade são os pontas? Atacando em posicional também. Os pontas são os caras que vão atacar as costas adversárias para receber lançamento do Jean-Pierre, por exemplo, como é o caso desse lance. Aí o Léo Pereira vai receber na profundidade, vai buscar esse cruzamento, não consegue. E agora a gente vai ter uma coisa muito importante, que o Filipão até falou na sua coletiva, que se refere aos laterais. Aqui, no lance, a gente tem o Bruno Cortez subindo para o ataque. Mas vejam na sequência da jogada, e é algo que o Filipão falou, que seus 2 laterais não vão atacar juntos como pontas. Notem que ele vai trocar de posição com o Wanderson. O Wanderson vai subir e aí o Cortez ele vai baixar. Então os 2 laterais não vão atacar juntos chegando na linha de fundo, certo? Essa é uma mudança importante que a gente vai observar. Aqui de novo, ó, os pontas eles dando essa profundidade para a equipe e não ficando totalmente abertos. É algo que acontece muito já esse sim é um padrão da equipe já para esses momentos. É quem vai dar essa profundidade. Centroavante abrindo o jogo para o lateral. Quando o lateral chegar no fundo, pelo menos 3 opções. Podem ser os 2 pontas e centroavante, como a gente falou há pouco. Quando termina o contra-ataque, pelo menos 3 opções dentro da área. Então já são alguns padrões. Volante de chegada, no caso do Fernando Henrique. Então alguns padrões já bem definidos dessa equipe do Grêmio. E aqui de novo, Jean-Pierre, peça central, liberdade para circular sempre no setor da bola e ser de fato o armador da equipe. Nesse caso, o Alisson dentro da área junto com o Léo Pereira e mais o centroavante, os 3 caras dentro da área, vai tentar fazer a jogada, não consegue. O Cortez, apesar de ter algumas subidas para a linha de fundo, vai estar mais incumbido de ficar no setor defensivo para recuperar a bola, como nesse lance que a gente vai observar. Então, são alguns padrões dessa equipe. O Alisson saiu da área, o Jean-Pierre entra nela, então aí de novo vai ter 3 jogadores dentro do setor. O Grêmio está muito bem definido o que vai fazer com a bola, apesar de não ser algo que está querendo fazer nesse momento. O Grêmio está buscando mais jogar sem a bola, em contra-ataques, que é algo que está bastante definido, como a gente observou aí nesse padrão e essas mudanças táticas promovidas pelo Filipão desde a sua chegada. A grande dúvida agora que fica é para o encaixe de Douglas Costa e também do Ferreira, 2 jogadores que ficaram de fora das últimas partidas. E você, onde acha que Filipão irá escalar os jogadores? A minha opinião é que Douglas Costa provavelmente vai brigar ou pelo lado direito com o Léo Pereira ou até mesmo centralizado atrás do centroavante. Me parece que para não desgastar tanto o jogador, pode ser que o Filipão faça isso. E o Ferreira aí sim vai brigar pelo lado esquerdo, onde é a sua posição desde o início aí da temporada, onde ele tem sido titular. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, vamos conversar sobre isso, participe e compartilhe aí com todo mundo a análise aqui no Futuri, tá certo? Grande abraço a todos.